Você já sentiu que alguém te faz mal, mas nunca disse uma palavra rude? Já se viu culpado por se afastar de alguém que te trata bem demais? Já se perguntou por que certas pessoas gentis te deixam emocionalmente drenado, como se sorrir demais fosse uma forma silenciosa de dominação? Nem todo veneno vem em tom agressivo. Algumas prisões são decoradas com elogios, carinhos e favores constantes. E uma das mais difíceis de perceber é a prisão afetiva construída por aquele que se esconde atrás da máscara do bonzinho. Ele não grita, não ameaça, não acusa diretamente, mas te engole inteiro com o peso da própria doçura, te obriga a aceitar, a sorrir de volta, a agradecer. Sempre. Porque afinal ele só quer ajudar, só está sendo legal, só quer o seu bem. Mas o que parece gentileza, muitas vezes é necessidade. O que parece cuidado, muitas vezes é controle. E o que parece amor, muitas vezes é medo disfarçado. Carl Jung dizia que toda persona, por mais virtuosa que pareça, esconde uma sombra do mesmo tamanho. E o bonzinho que não aceita a própria raiva, frustração ou desejo de poder, acaba projetando tudo isso nos outros, cobrando atenção, retorno, admiração. E te aprisiona justamente porque parece inofensivo. Porque quando você percebe, já está cheio de culpa por não retribuir, cheio de medo de magoar, cheio de obrigações que nunca foram ditas, mas estão ali, exigidas no silêncio. Esse vídeo não é sobre maldade explícita. É sobre o perigo sutil que nasce do excesso de bondade performática. É sobre como o bonzinho constrói uma imagem de perfeição para esconder a própria carência. E como, sem perceber, ele te transforma num prisioneiro emocional, sempre em dívida com alguém que nunca te pediu nada, mas esperava tudo. Se você já foi controlado por alguém assim, ou se desconfia que está sendo, fica. A máscara cai hoje. E o que você vai enxergar? Pode mudar para sempre a forma como você vê a gentileza. Por trás da imagem impecável do bonzinho, existe uma urgência secreta. Ser aceito a qualquer custo. Ele não está te ajudando porque tem amor para dar. Ele está te ajudando porque tem medo de ser rejeitado. O bonzinho é o resultado de uma adaptação emocional precoce. Em algum momento da vida, ele aprendeu que só teria valor se fosse útil, agradável, submisso, presente, educado. E essa ferida nunca cicatrizou. O que você enxerga como gentileza pode ser, na verdade, uma tentativa desesperada de garantir espaço na vida dos outros, uma permissão para existir. Ele oferece o ombro, sorri, se antecipa às suas necessidades, se mostra disponível sempre. Mas isso não vem de equilíbrio, vem de sobrevivência. Ele precisa que você o veja como alguém bom, precisa confirmar em cada interação que ainda é querido. E para isso se anula, esconde raiva, silencia frustrações, distorce desejos, faz de tudo para manter a imagem de perfeito, mas o que não é dito se acumula, o que é reprimido adoece, e o que ele não pode expressar honestamente, ele começa a cobrar indiretamente. Essa é a raiz da prisão. O bonzinho não te controla porque é mau, te controla porque tem medo, mas o medo disfarçado de amor é uma das formas mais sutis de manipulação. Ele te coloca em uma posição desconfortável. Como recusar alguém tão gentil? Como colocar limites para alguém que está sempre te servindo? Como dizer, não quero, sem parecer ingrato? Ele se torna emocionalmente impossível de contrariar. Não porque você o respeita, mas porque você se sente culpado só de tentar. E aí está o jogo. O bonzinho não sabe existir sem aprovação externa. Ele não suporta a ideia de ser mal interpretado, de parecer egoísta, de ser rejeitado. Por isso, se dedica excessivamente. Ele quer que você precise dele, que você reconheça o quanto ele é melhor que os outros, que você o valorize, não espontaneamente, mas como um reflexo da dívida emocional que ele cuidadosamente construiu. Ele cria um sistema onde a sua presença é sempre acompanhada de obrigações invisíveis. E se você não retribui, ele não grita. Ele se magoa, se afasta em silêncio, muda o tom, e você começa a se perguntar: fiz algo errado? A psicologia de Jung
ensina que a persona, a máscara social, não é necessariamente ruim. Ela é necessária para convivermos em sociedade. Mas quando nos confundimos com a persona, perdemos o acesso ao nosso centro. O bonzinho se identificou tanto com a imagem de bom que já não sabe quem é fora dela. E o pior, ele acredita que essa é sua maior virtude. Mas essa virtude é construída sobre uma base de medo, insegurança e controle emocional. Ele não se permite ser verdadeiro, porque tem medo de que o verdadeiro eu não seja aceito. Por isso ele censura sua raiva. Por isso, ele não diz o que realmente sente. Ele se torna passivo, mas interiormente acumulado de ressentimentos. E esses ressentimentos, mesmo que não sejam ditos, são sentidos. Ele espera que você adivinhe, que você note, que você tome atitudes para mostrar que reconhece o esforço dele. E isso é uma armadilha, porque agora você está dentro do jogo sem nem ter jogado. Com o tempo, você começa a se moldar para evitar desagradar, para não magoar, para manter a paz. Mas essa paz é falsa, porque ela não nasce de liberdade, nasce de medo. O mesmo medo que ele tem de não ser aceito agora mora em você. Medo de decepcionar, medo de ser visto como ingrato, medo de se afastar e ser culpabilizado. E assim o bonzinho, com toda a sua doçura, constrói um tipo de vínculo emocional, onde o outro carrega a responsabilidade por manter a relação viva. Isso não é amor, é dependência disfarçada de bondade. E o mais cruel, muitas vezes, ele mesmo não tem consciência disso. Ele acredita que está fazendo o bem, que é apenas uma pessoa amorosa, que o problema está nos outros, que não reconhecem. Ele não percebe que, ao tentar ser tudo para todos, se perde de si mesmo e transforma as relações em sistemas de cobrança emocional silenciosa. No fundo, o bonzinho tem medo de confrontar, de impor limites, de ser rejeitado por mostrar a própria dor. Então ele se agarra a um ideal de perfeição relacional que só pode ser sustentado à custa da própria verdade. E quando essa verdade quer emergir, quando ele sente raiva, cansaço, frustração, ele mascara de novo, sorri, diz que está tudo bem, e assim repete o ciclo. Mas existe um preço, e esse preço, quem se relaciona com ele, começa a pagar, na forma de confusão emocional, drenagem psíquica, culpas que não deveriam existir, sensações de dívida afetiva que paralisam a autonomia. E esse será o nosso próximo passo. A manipulação mais difícil de detectar é aquela que não grita. Ela não se impõe, não invade, não exige, mas constrange em silêncio. E é assim que a máscara do bonzinho opera. Ela não parece controle, mas é. Não parece chantagem, mas é. Não parece cobrança, mas te deixa culpado só por respirar com liberdade. O bonzinho não precisa te mandar fazer nada. Ele cria, com gentileza, um ambiente onde você simplesmente se sente obrigado a corresponder. E é aí que o jogo começa a ficar perigoso. Ele oferece ajuda quando você não pediu. Ele adivinha o que você precisa antes que você diga. Ele está sempre disponível, sempre compreensivo, sempre do seu lado. Mas por trás desse excesso de cuidado, existe uma estrutura emocional construída para gerar dependência afetiva. Quando você menos percebe, começa a pensar duas vezes antes de dizer não. Começa a se questionar se está sendo ingrato. Começa a se moldar para não perder o apoio dele. E é nesse momento que você não está mais apenas em uma relação. Você está dentro de um sistema de controle baseado em gratidão emocional. Esse é o veneno do bonzinho. Ele te suga por meio da dívida que você não sabe que tem. Uma dívida invisível, porque ele nunca vai te cobrar diretamente. Isso estragaria a imagem dele. Ele vai fazer melhor. Vai deixar você se cobrar. Vai deixar você se sentir mal por não retribuir. Vai deixar você ter vergonha de colocar limites. Ele não quer confrontar, então cria situações onde você se confronta sozinho, onde você se julga, onde você se aprisiona tentando manter algo que, na verdade, nunca foi recíproco. Foi uma troca disfarçada de amor. E quando você tenta se afastar, ele reage com silêncio, mágoa, desapontamento sutil. Não diz nada, mas você sente tudo. Ele muda o tom,
diminui a intensidade, passa a não estar mais tão disponível e te obriga sem dizer uma palavra a ir atrás, a se explicar, a compensar. É assim que ele mantém você por perto, não pela conexão real, mas pela confusão emocional. Ele planta uma pergunta dentro de você. Será que fui injusto com ele? Que essa dúvida se transforma em um fio invisível que te prende. O bonzinho não quer te dominar com força. Ele quer te possuir por afeto. Ele precisa ser insubstituível, especial, essencial. E para isso, precisa que você se sinta emocionalmente endividado. A máscara da doçura controla porque te impede de enxergar o jogo. Porque te faz acreditar que a única coisa que essa pessoa quer é o seu bem. E isso te desarma. Porque como você vai se proteger de alguém que só quer ajudar? O problema é que esse tipo de ajuda vem carregada de expectativa, de retorno, de dependência emocional que não é dita, mas é cobrada nos gestos. O bonzinho oferece apoio, mas quer fidelidade. Oferece carinho, mas espera submissão emocional. E quando não recebe, se magoa. Não porque você foi cruel, mas porque você não correspondeu à fantasia dele. A fantasia de que ele seria amado por ser tão bom. A verdade é que o bonzinho não ama o outro. Ele precisa do outro para se sentir amável. E quando o outro não responde como ele espera, ele sofre. E o sofrimento vira uma nova forma de controle. Ele começa a usar a própria dor como argumento silencioso. Olha tudo que eu fiz por você. Veja como estou mal. Será que você realmente me valoriza? Ele não fala essas frases. Mas cada atitude dele grita isso. Ele se retrai, fica diferente. E você sente. E começa a se adaptar de novo. E assim o ciclo recomeça. Esse tipo de controle é devastador porque não tem forma. Não tem estrutura visível. Não tem discurso claro. Ele é sentido, não dito. Ele é passivo, mas profundamente eficaz. Porque a passividade do bonzinho esconde uma alma que não aprendeu a se posicionar. Então, manipula para ser aceita, que não aprendeu a dizer o que sente. Então, dramatiza o silêncio, que não aprendeu a ser livre. Então, prende com afeto. Você começa a se tornar cuidadoso demais, gentil demais, compreensivo demais, com alguém que na verdade nunca foi claro com você. Começa a carregar a relação sozinho. Começa a tentar manter viva uma conexão que depende da sua culpa, da sua dúvida, da sua constante necessidade de não ferir quem parece tão inocente. Mas o bonzinho não é inocente. Ele é adaptado, ferido e por isso controlador. O que parece amor é muitas vezes uma barganha emocional. O que parece presença é muitas vezes vigilância disfarçada de zelo. E o que parece cuidado, muitas vezes é um pacto de submissão em que só um ganha, aquele que aprendeu a se esconder por trás da máscara da doçura. E você, se sente inteiro nessa relação? Ou se sente obrigado a agradar para não machucar quem já te prende com um sorriso? Na próxima parte, vamos falar sobre a principal arma desse tipo de vínculo, a culpa. Como ela é construída, como ela paralisa e como ela te prende exatamente no lugar onde você deveria estar livre. Culpa. É ela quem sustenta a prisão invisível construída por quem usa a doçura como ferramenta de controle. O bonzinho não te amarra com correntes, ele te amarra com sensações. E nenhuma é mais eficiente do que a sensação de estar em dívida. Você não pode dizer não, você não pode se afastar, você não pode discordar, porque se fizer isso se sentirá errado, injusto, ingrato, egoísta. Essa é a prisão. Um sistema emocional onde discordar do outro parece ser uma agressão, mesmo que o outro nunca tenha dito que te exige algo. Mas exige no olhar, exige na ausência, exige no desconforto que surge quando você se afasta. A culpa é o afeto distorcido que te faz acreditar que você deve amor a quem te oferece o bem. Mas será mesmo que isso é amor? Ou é um jogo emocional disfarçado? O bonzinho te dá o melhor dele, mas com uma etiqueta invisível, devolva. Ele não fala isso, mas espera que você reconheça, que você retribua, que você diga que ele é especial, que você não o abandone. E quando você não faz nada disso, ele sofre.
e o sofrimento dele vira sua responsabilidade, mesmo que você não tenha feito nada errado. Esse é o ponto mais cruel. O bonzinho se magoa com sua liberdade, porque a sua liberdade quebra o ciclo que ele criou. Se você não retribui, ele se sente rejeitado. Se você impõe um limite, ele se sente atacado. Se você diz, não preciso da sua ajuda, ele se sente inútil. Porque, no fundo, ele nunca estava te ajudando só por você. Ele estava ajudando por ele. Por necessidade, por carência, por identidade. E quando essa identidade é rejeitada, ele colapsa. Não por você, mas por ele mesmo. Mas esse colapso, ele não assume. Ele coloca em você. Você mudou. Você não é mais como antes. Você se afastou. Frases assim vão surgindo sutilmente, ou pior, em silêncio. Porque o bonzinho não confronta. Ele espera que você perceba e que, sentindo-se culpado, volte. Volte a sorrir. Volte a agradar. Volte a carregar nas costas a relação emocional que ele construiu em cima da imagem de generosidade. Carl Jung dizia que onde há uma exigência moral excessiva, há uma sombra do mesmo tamanho. E a culpa que você sente ao não retribuir alguém muito bom vem justamente dessa exigência oculta. Você não está sendo guiado pelo amor. Está sendo movido pelo medo de parecer ingrato, de ser o vilão, de ferir quem só te fez bem. Mas cuidado, o excesso de bondade que exige retorno não é amor, é controle emocional. E a culpa é a cola perfeita para prender você nesse controle. Ela te faz se questionar o tempo todo, te faz se culpar até pelos seus próprios limites, te impede de dizer não, por medo de decepcionar. E quando você começa a viver nessa frequência, perde a própria bússola. Você deixa de fazer o que sente e passa a fazer o que deve. E esse deve não veio de você, veio do olhar magoado do outro, da expectativa que ele nunca disse, mas que sempre esteve presente. É nesse momento que a relação se transforma numa dívida emocional perpétua. Você começa a agir como se precisasse compensar alguém que se ofereceu voluntariamente. Começa a se anular para não ferir. Começa a silenciar desejos, vontades, incômodos, tudo para não quebrar a imagem de boa pessoa que ele precisa que você seja. E isso te mata aos poucos, porque te desconecta da verdade. A culpa funciona como um GPS emocional, só que programado por outra pessoa. Ela te aponta o caminho que vai agradar o outro, mesmo que te destrua. E o bonzinho sabe disso. Mesmo inconscientemente, ele se aproveita dessa vulnerabilidade, porque ele aprendeu desde muito cedo que ser bom era a única forma de sobreviver emocionalmente. E agora, ele espera que o mundo devolva isso, ainda que nunca tenha dito. Mas quando o mundo não devolve, e você é esse mundo, ele sofre. E esse sofrimento se torna chantagem. Ele não diz, estou te chantageando, mas te faz sentir que está sendo cruel por não cuidar dele, que está sendo frio por colocar limites, que está sendo egoísta por pensar em si mesmo. E você, enredado nessa teia emocional, começa a regredir. Começa a ceder de novo. Começa a fazer concessões só para não ser o vilão da história. E esse é o poder da culpa. Ela te transforma no agressor da própria liberdade. Você começa a se atacar por se proteger. Começa a se punir por dizer basta. E o bonzinho, enquanto isso, segue envolto na imagem de pureza, porque ele é visto como o inocente, o sensível, o que só queria o bem. E isso te paralisa ainda mais. Porque afinal, como você pode ser cruel com alguém assim? Mas é aí que você precisa parar, respirar e perguntar com sinceridade: o que eu estou sentindo nessa relação? Estou sendo eu? Ou estou me moldando o tempo todo para não ser malvado com alguém que parece frágil, mas me controla com culpa? A verdade é que a culpa não é um reflexo da sua moral. É um reflexo da manipulação emocional que você sofreu. E você não deve nada a ninguém que te deu o bem esperando o retorno. Amor não tem boleto. Cuidado não exige fidelidade eterna. Presença não se transforma em cobrança. E quando você entende isso, começa a se libertar. Começa a sair do papel de devedor. Começa a dizer não com clareza.
começa a se afastar de quem te esgota, começa a perceber que a culpa que sente não é sua, é do outro, projetada em você. E quando você solta essa culpa, algo mágico acontece. O bonzinho se revela. Ele mostra a raiva que escondia. Ele se ofende, ele se distancia, ele se transforma. E você vê, pela primeira vez, quem ele realmente era. Alguém que nunca te amou livremente. Alguém que só sabia amar se você retribuísse. Esse é o momento de virada. O ponto em que você finalmente enxerga a prisão emocional em que vivia. E essa consciência, mesmo que doa, é o início da sua liberdade. Na próxima parte, vamos falar sobre os efeitos reais de viver ao lado de alguém assim. O esvaziamento emocional, a confusão interna, a sensação de que você nunca é suficiente. Vamos olhar de frente para a dor de quem é sugado e não percebe. Você não percebe de imediato. Afinal, está lidando com alguém bom, presente, amoroso, mas, aos poucos, algo dentro de você começa a desorganizar. Você começa a se sentir esgotado depois de cada conversa, começa a se culpar por querer um tempo sozinho, começa a pensar demais antes de cada resposta. E sem entender como ou porquê, você passa a existir em função da emoção do outro. Essa é a dor silenciosa de quem convive com alguém que usa a doçura como estratégia de controle. Você começa a perder a conexão com o seu próprio centro. A relação parece leve na superfície, mas suga suas forças por dentro. Porque é você quem está sustentando tudo. O equilíbrio, a gratidão, o cuidado com as palavras, o medo de magoar. É você quem vive em vigilância emocional. O bonzinho não exige, mas você sente que precisa entregar. E essa entrega constante, sem espaço de repouso, te adoece. É uma exaustão que não tem nome. Uma sensação de carregar algo que não é seu, mas que você não pode largar. E o mais cruel é que ninguém vê. Porque como explicar que está sofrendo numa relação com alguém tão legal? Como explicar que está cansado de uma presença gentil? Como justificar que quer se afastar de alguém que só te faz bem? É assim que você se isola emocionalmente. Porque não pode falar. Porque não consegue nomear o que está acontecendo. E começa a duvidar da própria percepção. Será que sou ingrato? Será que estou sendo cruel sem perceber? Essa dúvida constante te quebra por dentro, que aos poucos você se reduz, se cala, se adapta. Para manter a paz, para manter o vínculo, para não decepcionar quem parece te amar tanto. Mas amor que exige tanto esforço para ser sustentado, não é amor. É dívida emocional disfarçada de afeto. Jung falava sobre o processo de individuação como um retorno ao eu verdadeiro, rompendo com os papéis que nos foram impostos. E essa é uma das máscaras mais difíceis de romper. A de quem te aprisiona com doçura. Porque ela não vem com violência. Ela vem com elogios, com cuidados, com silêncios dramáticos que te obrigam a voltar. É uma manipulação que não se diz, mas se sente. E quanto mais tempo você permanece nessa dinâmica, mais a sua energia vital se esvai. Você começa a perder o prazer em estar junto. Começa a sentir ansiedade antes dos encontros. Começa a prever cobranças ocultas em cada gesto. Mas continua ali. Porque o vínculo já te condicionou. Você não está mais por escolha. Está por culpa, por medo, por costume, por pena. E o bonzinho, percebendo que você está mais frio, mais distante, mais seco, intensifica a doçura. Ele volta a ser tudo aquilo que te encantou, disponível, prestativo, compreensivo. Mas agora, você sente que tem algo de falso nisso, algo ensaiado, algo que não vem da alma, mas da necessidade de não ser deixado. E você sente a armadilha. Se ceder, volta ao ciclo. Se resistir, será visto como ingrato. E então a dor cresce. Porque tudo que você faz parece errado. Se cuida, é egoísta. Se fala a verdade, é duro demais. Se afasta, é cruel. E assim, o relacionamento te aprisiona por dentro. Mesmo que, por fora, pareça o mais harmonioso possível. Algumas pessoas chegam a desenvolver sintomas físicos: cansaço crônico, insônia, tensão muscular, crises de ansiedade,
Porque o corpo responde ao que a mente tenta negar. Você está em alerta, você está em guerra, mas uma guerra silenciosa, travada com flores, sorrisos e favores. E se você tenta romper, aí a dor explode. Porque o bonzinho se torna vítima imediatamente. Ele chora, ele se retira, ele diz frases como: não sei o que fiz de errado, só tentei te ajudar. Você está sendo injusto. E essas frases são como facas na sua culpa. Você volta, pede desculpas, assume uma culpa que não é sua, e o ciclo recomeça. É nesse ponto que muitas pessoas quebram, internamente, porque se desconectam totalmente do que sentem. Elas deixam de confiar na própria intuição, deixam de ouvir o próprio incômodo, e passam a viver em função de não desagradar. Isso não é amor, isso é prisão afetiva, e ela não precisa de agressões explícitas para funcionar. Precisa apenas de alguém que saiba sorrir enquanto te suga, que saiba parecer vítima enquanto te prende, que saiba ser doce enquanto te domina. Mas há uma saída. E ela começa quando você tem coragem de validar o que sente, quando para de justificar o outro. Quando começa a perceber que gentileza, quando vem com cobrança invisível, é manipulação. E você tem o direito de se afastar, mesmo que o outro pareça bom, mesmo que pareça frágil, mesmo que o mundo diga que você está exagerando. Porque quem está dentro da prisão é você, e só você pode romper com ela. Na próxima parte vamos falar sobre esse rompimento, sobre como se libertar da obrigação de agradar, sobre como recuperar sua autonomia emocional e sair de vez dessa prisão afetiva disfarçada de cuidado. A libertação começa com uma decisão silenciosa: parar de negociar com a culpa. Enquanto você tentar justificar o que sente para proteger a imagem do outro, ainda estará dentro da prisão, porque o bonzinho precisa da sua dúvida para continuar te prendendo. Ele se alimenta da sua indecisão, da sua gentileza, da sua fragilidade emocional. E a primeira ruptura que você precisa fazer não é com ele. É com a ideia de que você deve algo a quem finge te amar. Você não deve gratidão a quem usou bondade como moeda. Você não deve carinho a quem ofereceu presença esperando submissão. Você não deve permanência a quem transformou o afeto num jogo de controle passivo. O amor verdadeiro não vem com etiquetas, não exige troco, não amarra com sorrisos. E se libertar disso é, antes de tudo, reconhecer que o outro pode até ter boas intenções, mas você não tem a obrigação de viver sob elas. Romper com esse padrão exige lucidez. E lucidez, muitas vezes, exige distância. Você precisa sair do campo magnético da manipulação para enxergar o que realmente estava acontecendo. Precisa parar de ouvir os pedidos disfarçados. Precisa deixar o outro sentir o próprio vazio, aquele que ele sempre tentou preencher com a sua presença. Porque se você continuar sendo o alívio dele, continuará sendo o prisioneiro da falsa bondade. Não se trata de virar as costas com raiva. Se trata de escolher a verdade, mesmo que doa, de aceitar que algumas pessoas vão se magoar ao ver você se priorizando, especialmente aquelas que só sabiam te amar se você estivesse sempre disponível. O bonzinho vai sofrer, vai se sentir traído, vai te acusar com o olhar, com o silêncio, com frases ambíguas. Mas nada disso é sua responsabilidade. O drama do outro não pode mais guiar seus passos. Você pode e deve ser compassivo. Mas compaixão não é submissão. Você pode e deve desejar o bem do outro. Mas desejar o bem não significa se sacrificar para manter uma imagem de afeto. E você pode e deve seguir em frente. Mesmo se parecer duro. Mesmo que te acusem de frieza. Porque só você sabe o quanto se doou tentando não ferir. E agora, é hora de não se ferir mais. Colocar limites é o maior ato de amor próprio que existe. Dizer isso me machuca, não quero mais isso, estou saindo, são frases que libertam, mesmo que venham cercadas de dor. Porque elas sinalizam o fim da prisão emocional. Elas quebram o ciclo da chantagem silenciosa. Elas devolvem ao outro a responsabilidade por sua própria dor e devolvem a você o direito de respirar sem medo. Não tente convencer o bonzinho.
Não tente provar que não está sendo injusto. Não tente se explicar. Quem te amar de verdade vai entender. Quem só sabia te prender vai se afastar. E você precisa deixar que isso aconteça, porque a sua liberdade emocional começa exatamente onde termina o medo de ser visto como ingrato. Algumas relações não terminam com brigas, terminam com silêncio. Um silêncio interno, maduro, que reconhece: não dá mais. Um silêncio que não odeia, mas não aceita mais ser manipulado. Um silêncio que não grita, mas fecha a porta com firmeza. E é nesse ponto que a alma começa a se curar. Quando você escolhe não ser mais o pilar de quem só sabia te sugar. Quando você escolhe se ouvir, mesmo que doa. Quando você para de implorar permissão para se afastar e simplesmente vai. Na próxima parte, vamos falar sobre o que vem depois dessa ruptura. Como reconhecer o que é amor verdadeiro e por que ele nunca cobra gratidão por existir. O verdadeiro amor não vem com manual de retribuição. Não exige agradecimento eterno. Não constrói armadilhas emocionais em troca de carinho. Ele não aparece disfarçado de ajuda constante, nem se apresenta como alguém que nunca te deixaria. O verdadeiro amor simplesmente ama e deixa livre. Ama sem vigiar. Ama sem controlar. Ama sem colocar o outro em dívida. Por isso ele assusta. Porque estamos acostumados com laços que prendem, com pessoas que dão para receber, com relacionamentos baseados em tudo o que eu já fiz por você. Amor real não precisa provar nada. Ele existe porque sim, e se um dia deixar de existir, não cobra explicações. Não se vitimiza. Não transforma a ausência do outro em drama pessoal. Ele entende que tudo que é vivo precisa ser livre. E é aqui que você percebe o quanto viveu prisioneiro de um afeto condicionado. O bonzinho te oferecia presença, cuidado, carinho, mas cada gesto vinha carregado de expectativa. Ele não dizia, mas você sentia. Era obrigado a corresponder. E quando não correspondia, ele mudava, silenciava, te olhava diferente. Não porque deixou de gostar, mas porque deixou de se sentir no controle. A dor que isso causa em quem vive com alguém assim é profunda, porque você começa a se ver como ingrato por ter simplesmente escolhido a própria verdade. Mas a verdade é, você não é ingrato. Você só deixou de mentir. E não existe nada mais amoroso do que ser honesto com o que você sente. A gratidão forçada é um tipo de violência disfarçada. Ela mantém relações artificiais vivas às custas da sua alma. Amor que é amor de verdade. Não espera que você se molde. Ele quer te ver inteiro, mesmo que isso signifique ir embora. Ele não exige explicações longas, não mede suas respostas, não reage com mágoa quando você coloca um limite. Ele não quer te ver em dívida, quer te ver em paz. E se alguém um dia te acusar de frieza por ter saído de um lugar que parecia bom, mas te esgotava, lembre-se, quem te amava de verdade não teria te feito carregar esse peso. Na próxima e última parte, você vai entender por que ver a máscara dos outros caindo. É o primeiro passo para nunca mais calar a sua alma. Você não precisa gritar para se libertar, só precisa enxergar, porque o que mantém você preso não é o outro, é a ideia que você tem dele, a imagem que ele construiu, a máscara que ele veste e que você acreditou. Mas agora, ela está caindo. Você começa a ver o que estava por trás da doçura excessiva, a cobrança disfarçada de carinho, a manipulação escondida no cuidado, o controle camuflado no silêncio, e percebe que a pessoa que dizia te amar, amava, na verdade, a sensação de ser necessária, de ser insubstituível, de ser admirada. A sua liberdade sempre foi o que mais ameaçou esse jogo. Por isso, tire a máscara dos outros. Observe sem se culpar. Sinta sem se justificar. Reconheça quando a bondade vem com coleira, quando o afeto vem com recibo, quando o cuidado vira chantagem emocional, e escolha sair. Você não nasceu para agradar. Não nasceu para servir de muleta emocional. Não nasceu para sustentar a fragilidade de quem se esconde atrás de uma aparência amorosa. Você nasceu para viver com inteireza, mesmo que isso custe alguns afastamentos. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo. Agora eu enxergo.
Compartilhe com alguém que precisa dessa clareza. E se inscreva, porque aqui a verdade não é um ataque, é uma libertação.